Olá, boa noite a todos. Um prazer participar dessa conversa. Eu gostaria de começar perguntando sobre articulações. Gostaria de entender como que a FAESP tem estabelecido diálogos, tem se articulado com 3 frentes importantes diante desse momento conturbado aí das tarifas, que são governo federal, então aí na figura do vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, como tem sido o diálogo com o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que tem inclusive se mostrado preocupado aí com a saúde financeira da citricultura. E também a questão aí falando de Citrus BR, como que a FAESP tem conversado, se existe um diálogo com essa entidade que congrega aí os exportadores de suco de laranja e, claro, como que esses diálogos todos se transpõem para o campo. Afinal, os produtores rurais, os citricultores, eles estão extremamente preocupados. Queria entender um pouco como que a FAESP, então, conversa com essas 3 frentes e leva ali essa conversa, esse diálogo para quem está preocupado com a citricultura no dia a dia ali dentro da lavoura. Por favor, presidente. Olha, excelente pergunta. O que acontece é o seguinte, a federação, no primeiro momento que ocorreu, reuniu com todas as federações da Confederação Nacional da Agricultura e começamos a fazer o levantamento da perda eficaz. Nós fizemos um levantamento, vamos perder aí em torno de 1 a 1,50 produto interno bruto do Brasil com essa taxação se permanecer num ano. Você pega aí praticamente o aspecto do IPA, Instituto Pensar Agro, que dá todo um suporte para a Frente Parlamentar da Agricultura, onde que também acionamos a senadora Tereza Cristina, que está lá nos Estados Unidos, para verificar se consegue aproximar do processo como um todo. Nós entramos em contato e tem uma pessoa nossa nos Estados Unidos fazendo o apoio junto com a pessoa que nós conhecemos do Trump, quando nós fizemos a palestra em Miami sobre a sustentabilidade. Então estão entrando em contato com ele e verificando se consegue abrir um espaço nesse sentido. Então estamos trabalhando eficazmente nesse processo. Automaticamente nós estamos sendo muito francos com o produtor rural. Nós temos aí o Plano Safra que foi desenhado, um Plano Safra que falaram que é recorde, não é recorde, porque você pega a inflação do processo como um todo, a inflação compõe muito mais do que aquilo que foi efetivamente liberado. E foi um plano com uma taxa de juros que todos vocês aqui conhecem muito bem, em torno aí de 8 a 12, mas quando você coloca todo o processo até você retirar o recurso, chega a 14, 16, 18%. É inviável o produtor rural tirar financiamento. Foi o que nós falamos, não tire, não faça investimento, porque você não vai conseguir pagar. Agora, o custeio, sim. Eu posso plantar para eu fazer a movimentação, porque eu tenho débito, isso, aquilo. Então, faça o seu plano de negócio. Faça eficazmente o que você vai precisar daqueles recursos para que você possa pagar. Porque a taxa de juros está muito elevado e você não tem como retornar o retrocesso do processo como um todo. Você vai ficar endividado tranquilamente. E isso ainda dependendo da chuva, dependendo se vai ter chuva ou não vai, se a seca vai ter seca ou não, geada ou não. Então, quer dizer, são problemas eminentes que nós temos do clima e que nós temos de ser realista com o produtor. Então, nós estamos trabalhando nessas 3 frentes. O Tarcísio fez a reunião com o setor produtivo, ele tentou também já fazer alguma coisa nos Estados Unidos e agora ele liberou recursos para ajudar essas empresas e também o produtor que exporta a bancar parte desse valor para que ele possa, sem dúvida nenhuma, não perder aquilo que ele já tem, já produzido, porque ele não vai continuar produzindo, porque ele não vai conseguir vender e arcar com 50% a mais. Então, esse momento de transição que você tem os navios indo e ainda precisa que ele chegue e não consegue chegar no dia 1º de agosto, a partir do dia 2 vai estar valendo, então aí ele está dando uma linha de subsídio, obviamente que é um juros mais baixo, né? Mas a pessoa que vai retirar vai ter de pagar, né? Sem dúvida nenhuma, mas dá um fôlego aí para tentar resolver o problema. Não são essas circunstâncias muito complexas. Vai lá, Alex André. Presidente, o Brasil carrega, não é de hoje, um déficit, né, de armazenagem.
E com essa relação de oferta e demanda, como que o senhor enxerga essa relação que está sendo muito afetada na exportação brasileira, o quanto disso pode ser perdido, né? E claramente, e também investimentos, né? Em silagem, enfim, como você comentou do Plano Safra, é uma cadeia como toda que será, né, depreciada, né? Você toca também num ponto essencial. O país é deficitário em ter armazenamento. Pois é. Isso é muito triste. Por isso que o nosso Plano Safra está totalmente errado. Nós temos que ter um Plano Safra de 10 anos, como o americano tem. Eu tenho de fazer uma projeção. Se eu compro um trator, eu vou conseguir pagar esse trator dentro de 5, 10 anos. Eu não consigo pagar de imediato, né? Então, quer dizer, você tem de fazer um plano de investimento a longo prazo. Então, o que acontece hoje? O mundo hoje, os Estados Unidos e a China, eles têm um parque de armazenamento muito interessante e boa parte privado. Por isso que o americano e a China conseguem armazenar um estoque de alimento em torno aí de 8 a 10 meses. O Brasil não tem. Você lembra o aspecto do que aconteceu com o arroz, aquela coisa toda, corre para lá, corre para cá, vamos importar, e não precisava porque ainda já tinha colhido a nossa safra, né? Então o que acontece? O Plano Safra nosso, ele tem um viés que obriga o produtor a vender o seu produto na hora que todo mundo está vendendo. Qual é? Eu tirei dinheiro, fiz o custeio e vai vencer logo depois que eu faço a colheita. Eu tenho de pagar o banco. Aí todo mundo colheu e tem de vender para pagar o banco. O que acontece? O produto cai. Então, quer dizer, ele tinha de ter um armazenamento, ele teria de ter um projeto maior para que ele pudesse pagar o seu plano de custeio, né? Acima de um ano, porque depois que vira o processo de colheita, e nós não temos isso, né? Então, no Brasil, nós temos dois grandes problemas: logística, né? E você tem o grande problema de não ter o armazenamento para que a gente possa preservar o alimento para esperar um valor. Nós tínhamos a Conab, a Conab você tinha os preços mínimos, que era excepcional, então você caía o preço e não conseguia pagar o custo de produção do produtor rural, a Conab ia lá e comprava, com o preço do custo de produção, então o produtor não teria prejuízo. Aí ocorria, por exemplo, uma perda de produto muito elevado, o preço subia, o governo ia lá fazer leilão, ganhava dinheiro e conseguia reduzir o processo de inflação e o aumento do preço. Então, quer dizer, se regulariza o processo como um todo. Mas hoje também perdemos essa ferramenta tão importante. Então, precisa, sem dúvida nenhuma, ter um plano safra de médio e longo prazo para que a gente possa resolver todos esses problemas. Por favor, André.